Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos por analisar o conflito entre o Governo e os professores e tentar chegar à conclusão de quem tem razão. Na economia analisamos o novo Simplex, falamos ainda de Portugal, que recebe cada vez mais refugiados, mas estará preparado. Ainda também falamos do Programa Nacional lançado em Viana do Castelo, que quer pôr 50 mil empresas na área digital. E na política internacional analisamos os 50 anos da morte de Robert Kennedy. São então estes os temas que temos hoje para análise. Comigo em estúdio tenho Pedro Meira. Pedro Meira, muito obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente por analisar este conflito entre o Governo e os professores. Olá, Helena, boa noite a todos os telespectadores que nos chegam em casa. Helena, este tema do Governo dos Professores é um tema extremamente complexo e que tem que ser, no fundo, explicado e transmitido de forma clara às pessoas. É algo que o Governo não fez. O Governo, convém não esquecer que foi em 2005 que um Governo socialista congelou, no fundo, as progressões, congelou na função pública e na administração pública, e agora também um Governo socialista que pretende descongelar. Mas de que forma? De que forma? Lá está. E é isso que tem que ser explicado, que o Governo deveria explicar bem e de uma forma mais clara. E que é de facto esta a grande questão. Porque há um descongelamento das carreiras nas carreiras comuns da administração pública, mas em algumas carreiras específicas, como os polícias e como os professores, esse descongelamento, o Governo no Orçamento de Estado em novembro de 2011, com o apoio das esquerdas, com as esquerdas unidas, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, prometeram e cumpriram, entre aspas, que iriam descongelar as carreiras e progressão na função pública, só que o que é que acontece? Esta explicação do Governo não foi cabal, não foi clara. Nós, sim senhor, vamos descongelar as carreiras, mas a meio do percurso, agora em março de 2011, vamos descongelar as carreiras, mas não na totalidade, relativamente aos professores. E isto põe em causa uma série de questões jurídicas, porque há quem entenda que há aqui uma violação, quer do princípio da igualdade, quer do princípio da confiança, por parte, portanto, do Governo. Porquê? Porque as carreiras comuns, as carreiras já estão descongeladas, mas nos professores não. O argumento do Governo qual é? Portanto, o critério da equidade. Os professores, há uma progressão dos professores de 4 em 4 anos, enquanto nas carreiras comuns a progressão em 10 anos. E, no fundo, por uma questão e um juízo de equidade, o Governo pretende que, no fundo, não haja um descongelamento relativamente aos anos todos, aos 9 anos e alguns meses relativamente aos professores, mas somente 2 anos e 9 meses. E aí é que se põe, de facto, o conflito surge aí. No fundo, o Governo diz, em novembro, nós vamos descongelar as carreiras, nós vamos descongelar a vossa progressão, mas não falou, nem explicou em que termos e de forma detalhada também como é que isso ia ser feito. Como é que iria proceder? E agora, chegamos à fase em que, no fundo, esse descongelamento é feito e o Governo apresenta a proposta aos sindicatos de devolver não 9 anos e 4 meses, 9 anos, 4 meses e 2 dias, mas sim devolver somente 2 anos e 9 meses. Há aqui uma desigualdade perante os restantes funcionários públicos que viram as carreiras descongeladas? O Governo defende que não. Porquê? Defende que, no fundo, que como a progressão nos professores é de 4 em 4 anos e nas outras carreiras é 10 em 10, que o facto de só fazer esta devolução dos 2 anos e não dos 9 criaria aqui o aspecto da igualdade. O que é que eu acho que aqui houve por parte do Governo Socialista? Uma falácia, portanto, uma falta de explicação, um tema extremamente complexo. Sabemos que os professores e os sindicatos professores são sindicatos extremamente politizados, com uma forte ligação ao PCP, e que era um tema que iria criar muito buzz e muitos soundbites. Porquê? Porque o Bloco de Esquerda e o PCP, se também pactuaram, no fundo, com este descongelamento e o descongelamento nestes trâmites, são também responsáveis e corresponsáveis por esta situação. Porquê? Porque um partido como o Bloco de Esquerda e como o PCP, que se arvoram como grandes defensores dos professores, saberem que no orçamento vai haver um descongelamento, mas não perguntarem ao Partido Socialista e não ficar por escrito como é que esse descongelamento vai ser feito, em que molde e de que forma, não é? É estar a passar um cheque em branco ao Partido Socialista. Cheque em branco esse agora que o PCP e o Bloco de Esquerda estão a pôr em xeque. Em xeque porque também lhes interessa, não é? Agora, isto sabemos que vai criar uma polémica muito grande, já está a criar, e a polémica vai ser ainda maior.
Os professores são pessoas que realmente que se manifestam. Há setores das nossas atividades, sobretudo na administração pública, que têm um papel mais reivindicativo do que outros. Isto também muito instigado pelos sindicatos. Os professores ainda surgiu agora mais um sindicato e, portanto, os professores vão para a rua, não tenho a menor dúvida. Já disseram que não vão aceitar. Que não vão aceitar. O Governo disse, entretanto, que não há dinheiro. Faltam 600 milhões de euros no orçamento, que não há dinheiro para esse reposicionamento e, portanto, chegamos aqui a um impasse. Isto é sempre um problema muito grave quando há um confronto com o setor, no fundo, dos professores. E a educação é uma coisa que, de facto, me faz alguma confusão, porque a educação e também a questão das carreiras especiais dos polícias são setores fundamentais na nossa sociedade e que devem ter uma atenção especial por parte do Governo. O Governo foi aqui pouco claro nesta matéria, porque devia logo de início ter dito, sim senhor, nós vamos descongelar, mas só relativamente a este período. E não vamos repor os 9 anos de tempo de serviço, de contagem, não é? E não mas fez. É ou não correto que, de facto, só se reponham 2 anos? É uma discussão jurídica, Helena, que eu vou acompanhar com curiosidade nos próximos tempos. Porquê? Porque há constitucionalistas, pessoas de direito constitucional e pessoas especialistas em direito constitucional, que entendem que há aqui uma violação do princípio da igualdade. Porque se eu estou a repor tempo de serviço, no fundo, às outras carreiras, e não estou a repor aos professores e aos polícias, por exemplo, estou a violar aqui o princípio da igualdade e o princípio também da confiança que o Governo passou e transmitiu a este setor da administração pública. Agora, o argumento do Governo é que, por uma questão de equidade, como a progressão dos professores é mais rápida, é de 4 em 4 anos e não de 10 em 10, como as restantes carreiras, eu vou só repor 2 anos e os tais 9 meses e X dias, não é? Portanto, é aqui uma questão jurídica complexa. Agora, eu acho que aqui houve um erro de palmatória por parte de António Costa, porque de início devia logo ter, no fundo, dito que haveria uma reposição nestes termos e nestes moldes, não é? E também há uma culpa, são coniventes nessa situação, do Bloco de Esquerda e o PCP, porque, sim senhor, eu vou aprovar um orçamento em que há um descongelamento destes anos, deste período em que o tempo de serviço esteve parado. Mas não sei em que moldes e em que termos, eu estou a passar um cheque em branco ao Partido Socialista, não é? E não faz sentido, eu estou a ter um comportamento contraditório, passado estes meses, este ano, ou no final quase do ano, em termos de orçamento, estar a vir a reclamar e a contrariar e, no fundo, a opor-se também ao papel do Partido Socialista. Se os professores recorrerem aos tribunais? É o que eu estou convencido que poderá ou não acontecer, vamos ver, porque como dizia há pouco, a força e o poder negocial dos professores advém muito também dos sindicatos. Os sindicatos dos professores são sindicatos muito fortes, são sindicatos muito institucionalizados. Penso até que são sindicatos em que deve haver mais síndicos, digamos assim, mas são sindicalizadas e, portanto, vai haver ainda aqui uma negociação muito grande entre governos e sindicatos e o governo vai ter que ceder. Porque se não ceder, os professores vão em termos de manifestações, temos agora a fase dos exames, temos a fase depois das colocações dos professores e vai haver muito barulho na rua, como se costuma dizer, e o Partido Socialista, numa altura pré-eleitoral, estou convencido que não vai querer. Em último caso, os professores vão ser obrigados a recorrer aos tribunais e nos tribunais as lutas jurídicas vão andar à volta destes princípios gerais, não é? Que é a igualdade, o princípio da confiança e, do outro lado, parte do Governo, o critério da equidade e a fundamentação, no fundo, de que só vamos descongelar este tempo porque a progressão dos professores é mais rápida. Lá está. E é essa a base em que assenta esta... É uma base em que assenta é extremamente complexo. É extremamente complexo e vamos ver realmente quem é que aqui, para onde é que a corda vai pender. Eu estou convencido que vai pender para o lado dos professores porque estamos a meses das eleições e é um fator importante, considero que é um fator importante. Em termos políticos, eu acho que sim. Muito bem. Pedro, passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos do novo Simplex 2018. Como é que podemos avaliar este novo Simplex e o balanço que podemos fazer também do Simplex até agora? O Simplex, Helena, foi criado em 2006, portanto há 11 anos, no governo do famigerado o Sr. José Pinto Sousa, José Sócrates. Há uma coisa que tem que ser dita, eu nisto sou extremamente, acho que as pessoas têm que ser muito honestas e corretas nas análises que fazem. A melhor medida, o melhor passo que o governo de José Sócrates deu foi, de facto, a nível do Simplex, a nível da simplificação da administração pública, a nível da modernização dos processos. Estes 11 anos foram reflexos disso. Foram implantadas, creio eu,
eu, 1.200 medidas em 11 anos e foi, de facto, Portugal foi vanguardista nesta área da modernização da administração pública, que era uma área que nós sempre nos queixamos dos atrasos, nas burocracias. E era uma modernização também necessária. Uma modernização necessária. O surgimento das lojas de cidadão, que ainda, eu penso que seria uma medida quase que obrigatória implementar uma loja de cidadão em cada capital distrito. Acho que era fundamental e isso ainda não foi concretizado. E, portanto, é um modelo de sucesso. E, nesse aspecto, foi a grande medida, para mim, a melhor medida do governo do José Sócrates, passado estes 11 anos. Vai agora surgir um novo plano Simplex para o ano de 2019, com o nome de Lola, no fundo, porque o Lola o que é? Um robô. É o robô que vai estar na loja agora, em termos de pioneiros, na loja do Cidadão do Porto, a acompanhar as pessoas, aos departamentos, etc. Agora, as medidas de simplificação que eu retenho, e do pouco que eu sei ainda, medidas concretas, no fundo, que a Ministra Maria Manuela Leitão Marques, que é a Ministra da Modernização Administrativa, lembrar-nos que, e bem, o Partido Socialista, eu não critico só o Partido Socialista, atenção, acho que o Governo e bem criou um Ministério da Modernização Administrativa, é muito importante, essa modernização administrativa depois tem reflexos na nossa economia, e a grande medida que eu retenho é, por exemplo, o agendamento online nos serviços públicos. Portanto, a Helena quer agendar uma renovação do cartão de cidadão, quer a renovação da carta, pode agendar online de acordo com a sua agenda e com a disponibilidade do serviço e consegue, no fundo, agilizar esse procedimento. Há também, creio eu, uma medida que vai ser lançada de gestão para os estrangeiros, para os cidadãos estrangeiros, que é, no fundo, criar ali uma associação entre o processo de autorização de residência e o processo de emissão, da atribuição dos cartões de cidadão, da Segurança Social e do cartão de contribuinte, que acho isso bastante importante. Isto vai reduzir os encargos administrativos por parte do Estado, vai criar uma imagem de modernização do Estado, e eu acho que é extremamente importante, e ainda bem que António Costa foi um grande crítico, ou no fundo deixou cair José Sócrates, não é? Tão amigos que eles eram. António Costa foi número 2 de José Sócrates, eu nunca me esqueço de dizer isto, de referir e sublinhar isto, e soube ir buscar a melhor medida desse governo. A melhor medida para mim foi de facto o Simplex. O Simplex funciona, o Simplex ainda hoje, ao fim de 11 anos, tem repercussões práticas no nosso dia-a-dia do cidadão. Vai ser ainda mais simplificado também. E vai ser mais simplificado. Esperemos que sim, porque isto depois também são processos que vão melhorando, que se vão otimizando, e o Governo fez muito bem a manter isto e em lançar novas medidas. Isto é bom quer para o cidadão, no nosso dia-a-dia, como eu dizia, e também para as empresas. Isto depois tem reflexos na economia. A questão da agilização, a questão dos procedimentos mais rápidos. Isto é de facto importante no mundo que nós vivemos, no mundo já do século XXI e do mundo 4.0, como agora se foi dizer-se, não é? E temos também aqui, dentro destas medidas, temos a fatura sem papel. Exato, a fatura sem papel, que é, no fundo, também uma questão de procedimento de agilização e também, no fundo, da questão ambiental, como agora também está, da economia verde, não é? A fatura sem papel estou curioso também para assistir a essa situação, em que, no fundo, agora vão deixar de se emitir as faturas sem papel e passa a ser tudo realmente informático. Já assim era, mas em termos de recepção, no fundo, Helena ou eu, um cidadão comum a pôr gasóleo ou gasolina, a empresa, no fundo, a empresa petrolífera já fazia a transmissão para o portal das finanças, mas o cidadão ficava com a fatura e cria-se uma grande confusão entre o cidadão. Ainda hoje, o cidadão não sabe se tem que guardar a fatura, porque a fatura já é transmitida automaticamente para o portal ou não, e ficava com a fatura em papel. Agora, com esta medida do Simplex, vai-se introduzir, então, portanto, a fatura eletrónica, em que o próprio cidadão nem sequer tem necessidade de receber a fatura. Portanto, acho que sim, acho que Portugal, nesse aspecto, continua a ser precursor. Nós somos precursores na questão do multibanco, na questão da via verde, e Portugal, nisso, realmente é um exemplo para a Europa e para o mundo. E, de facto, também há outra questão que se prende com a parentalidade e chama-se parentalidade mais simples, que pretende, de facto, também, digamos assim, simplificar todo o processo relativamente a esta questão da parentalidade, da licença, da abono de família. É outra também das medidas, é satisfatória? Acho que é sempre satisfatória quando o cidadão recorre, no fundo, o cidadão paga impostos e paga taxas para quê? Para ter serviços públicos eficientes, para ter serviços públicos práticos. E é sempre bom para um cidadão, quando vê essa repercussão do seu pagamento de impostos, numa simples ida, ou num simples tratamento, por exemplo, da questão da parentalidade, alguém é pai ou mãe, e depois ter esta questão dos subsídios e das baixas tratada de uma forma mais célere, mais rápida, mais eficaz, é sempre fantástico para os cidadãos, creio eu, não é? Porque isso é para isso que nós pagamos realmente
impostos, e Portugal é um exemplo relativamente a outras realidades que eu conheço a nível também aqui da Europa, é um exemplo até a nível de Espanha, por exemplo, é um exemplo nessa situação. Por exemplo, mesmo em termos de justiça, nós falamos muito no sítios e na questão dos sítios, e houve aquela questão há 2 ou 3 anos, noutro governo, uma paralisação dos sítios. Os sítios, que é a plataforma informática onde a justiça funciona, é inovadora quase a nível mundial. E funciona, Helena. E poupa-se imenso dinheiro, quer às empresas, quer aos cidadãos. A economia verde também é facilitada. Portanto, Portugal, nesse aspecto, é vanguardista e é algo que eu de facto, sublinho e ressalvo, porque, de facto, é muito importante para Portugal estar à frente no pelotão nestas matérias. Muito bem. Depois então de analisarmos as novas medidas do Simplex, passamos agora para falar de um estudo, de uma nota relativamente a Portugal, que recebe cada vez mais refugiados. Estará Portugal preparado para receber refugiados? Eu acho que sim, Helena. Portugal sempre foi um país de imigração e de imigração, não é? Agora, o papel dos refugiados o tema dos refugiados é o tema, para mim, o tema principal a nível da União Europeia nos próximos 5, 10 anos. Porquê? Porque sabemos que o mundo está neste momento a passar um ciclo migratório muito grande de alguns países no Mediterrâneo que vêm pelo Mediterrâneo, acedem à Europa, sobretudo por países por Itália, por Grécia, que são, no fundo, os grandes, digamos, prejudicados, entre aspas, nestas matérias, porque são eles que são os países que recebem, na primeira fase, estes migrantes. E aqui dá nota do seguinte, Helena, a estes movimentos, nesta questão da migração, há os movimentos primários, que é quando os países dão asilo, os Estados-membros dão asilo, portanto, aos refugiados. E tem havido também movimentos secundários. Há um estudo que diz que 2 em cada 5 refugiados que entraram em Portugal foram para outros países, passaram a ser ilegais noutros países. É algo que está a ser estudado e analisado também, porque, no fundo, são dois movimentos. Os movimentos primários, eles vêm para Portugal, é-lhes dado o asilo e depois seguem e vão para outros países. Portugal, do que eu tenho conhecimento, a nível de acolhimento dos migrantes, portanto, tem tido um papel fantástico. Porquê? Porque acolhe-os e tem, já nesse aspecto, um papel de descentralização. Coloca, no fundo, estas pessoas em vários pontos do país, dá-lhes apoio, dá-lhes proteção legal, dá-lhes proteção a nível laboral, também em termos de trabalho, e integra-os na sociedade. Esta questão da migração é muito importante numa altura em que o país está cada vez mais envelhecido, a taxa, portanto, de demografia está invertida, a pirâmide demográfica está invertida, como se costuma dizer. Temos, de uma forma simplista, temos mais velhos do que novos e, portanto, este papel das pessoas, dos migrantes, vai ser muito importante no futuro. Agora, é um tema muito premente na União Europeia e que está a ser discutido. Porquê? Porque, a nível da União Europeia, há alguns países que não são portanto, acolhimento de refugiados. Porquê? E isto vou-lhe dar o exemplo, da Alemanha. A Angela Merkel era o grande rosto a nível da União Europeia no acolhimento e era toda para o acolhimento de refugiados. O que é que acontece? A Angela Merkel perdeu as eleições, teve que fazer um governo em coligação com o CSU, que é um partido a quem foi dado o Ministério do Interior, na Alemanha, e é um partido que é completamente contra esta política de migração e contra o acolhimento de muitos refugiados. Ou seja, a Angela Merkel, que era o rosto do acolhimento dos refugiados, teve que inverter aqui, no fundo, também a Itália, neste momento, se opõe a Itália, com este governo agora, governos populistas, no fundo, também, que são contra o acolhimento de refugiados, e, portanto, a política da União Europeia, no fundo, uma política uma cabeça só, é complicado nesta altura em que há uma grande alteração dos governos a nível da União Europeia, não é? A questão da própria Espanha também não, pretende esta alteração da política de refugiados da União Europeia e, portanto, Portugal tem tido aqui um papel, penso eu, de muito bom senso. Vai acolher, creio eu, que são mais 1.010 refugiados até 2019, com um programa com a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Acolhimento de Refugiados, e, portanto, temos tido um papel realmente humano e humanista nesta área, e Portugal tem todas as potencialidades para acolher estes refugiados, e para nós é bom, saibamos nós depois também integrá-los na nossa sociedade e dar-lhes um papel, no fundo, relevante no nosso país. Muito bem. Pedro, passamos agora então para um programa nacional que foi lançado em Viana do Castelo, que quer pôr 50.000 empresas na era digital.
Helena, esta notícia foi a notícia que eu acolhi hoje com maior agrado. Primeiro, pela ligação a Viana do Castelo, a minha cidade, e segundo, porque nos próximos 2 anos vai ser a cidade sede, no fundo, deste programa que foi lançado em Viana do Castelo. Depois, é um tema muito importante nos tempos que correm e no futuro. Porquê? Pelo seguinte, 70%, isto temos que ir a números, 70% dos portugueses utilizam a internet, mas destes 70%, apenas 35% fazem compras online. O que é que este programa pretende? Pretende colocar no mundo digital ou no mundo atual, que já é o mundo atual, no fundo, 50 mil pequenas e médias empresas portuguesas que, imagine-se, ainda não têm acesso... Ou também não utilizam estas ferramentas. Não utilizam estas ferramentas. E há aqui um dado muito importante, que é, em todo o mundo, 1,4 mil milhões de pessoas fazem compras online. E destes 1,4 mil milhões de pessoas, 1/3, que são 500 milhões de pessoas, fazem compras fora do país deles. Ou seja, temos aqui um mercado de 500 milhões de pessoas, uma oportunidade para as nossas empresas de 500 milhões de pessoas. E em Portugal, penso eu, e não me estar a enganar em termos de números, 60% das empresas, Helena, é mais de metade, não têm qualquer presença na internet. Já nem falo no comércio online, nas vendas online. Portanto, é um mercado... É fundamental também fundamental. essa presença. Nós hoje em dia, as nossas lojas, quando falo em lojas, falo nas nossas empresas, nos nossos comércios, não podem estar focados só nas nossas vilas, nas nossas cidades, no nosso país, nas nossas regiões. Têm que estar voltadas para o mundo. São montras para o mundo. E a internet, as vendas online, portanto, montras para o mundo. E hoje em dia posso perfeitamente comprar, e é curioso, eu no outro dia, explicar isto à minha mãe, por exemplo, que eu posso encomendar umas sapatilhas do Brasil ou da China, que essas sapatilhas estão em minha casa ao fim de 3, 4 dias, como se eu as tivesse comprado no Porto, na Baixa. É até mais rápido, não é? E quase não digo quase com o mesmo preço, mas, portanto, isto é o comércio online. Vai permitir também a captação de novos clientes. A captação de novos clientes. É um mercado, Helena, de 500 milhões de pessoas. É muita gente, não é? E como é que é possível 60% das empresas portuguesas ainda estarem fechadas ao mundo da internet? E, portanto, digamos que, com todo respeito pelos empresários, é quase que estão com palas que têm que ser abertas ou retiradas para estas pessoas se abrirem ao mundo. Eu estou convencido que isto também é uma transição geracional que, no fundo, que está a ser feita lentamente, mas são as novas gerações que estão a tomar conta também das empresas, sobretudo até nas empresas familiares, e que começam-se a abrir ao mundo. Começam a perceber que têm ter necessidade de ter uma página no Facebook, no Instagram, no Pinterest, nas redes sociais. Precisam de ter uma loja online, um site. Não é só ter um site, é ter um site com uma loja online. Isto é um mercado que se abre e eu fico muito satisfeito por esta notícia e fico ainda mais satisfeito por isto ser sediado em Viana do Castelo, a minha cidade de coração. Pelo seguinte, porque Viana faz fronteira com a Galiza. Muito rapidamente, e Galiza, por exemplo, tema. Helena, é a região em Espanha para onde Portugal exporta mais. Não é Madrid nem Barcelona, é a Galiza. E Viana do Castelo é o distrito que faz fronteira, portanto, com a Galiza. E fico muito satisfeito por este lançamento e vou acompanhar este projeto diretamente. De perto. Pedro, passamos agora ao nosso último tema. Falamos dos 50 anos da morte de Robert Kennedy e de que forma mudou a América. Helena, Robert Kennedy, é muito curioso este tema porque eu, na semana passada, vi um documentário que aconselho a todos os telespectadores a quem assina a Netflix sobre Robert Kennedy. Robert Kennedy era irmão de John Fitzgerald Kennedy, portanto era de JFK, não é? E era o braço direito do irmão. E com uma longa carreira política também. Com uma longa carreira política. Portanto, embora mais novo. Ainda mais novo. Ele não era, eu não diria que ele era o cérebro do irmão, mas ele era ali o grande equilíbrio do irmão, era o braço direito do irmão, quando o irmão foi assassinado. O irmão é assassinado, o Robert Kennedy era conhecido por Bobby Kennedy, depois ficou com Bob Kennedy, foi procurador-geral dos Estados Unidos durante 3 ou 4 anos, o irmão morreu, ele acompanhou, no fundo, depois o vice-presidente que assumiu o papel do irmão, que foi o Lyndon Johnson, ele acompanhou de perto, e depois tem um papel muito ativo na política. Um papel ativo na política e muito preponderante. Porquê? Porque ele teve aqui um papel fulcral na luta pelos direitos civis da comunidade afro-americana. Os Estados Unidos ainda hoje é o país mais racista do mundo, é uma coisa absolutamente assustadora. E Robert Kennedy teve um papel muito importante na defesa, portanto, dos afro-americanos. E é algo que às vezes as pessoas desconhecem. E aí ele é muito amado ainda hoje nos Estados Unidos, quer ele, quer o irmão, muito por este papel. Teve também um papel importante muito a nível da Guerra do Vietnã, porque entendeu que a Guerra do Vietnã
mostraria a correr bem aos Estados Unidos e quis terminar com a guerra do Vietnã, e portanto teve um papel, é uma personalidade que depois da morte do irmão viveu com muita tristeza, mas teve um papel preponderante nos Estados Unidos. E eu terminava com uma frase em inglês fantástica do Bob Kennedy, que é muito interessante, que é "The purpose of life is to contribute in some way to making things better." Ou seja, o propósito da vida é contribuir de alguma maneira para tornar as coisas melhor. É uma frase lindíssima do Bob Kennedy. Era uma personalidade que eu desconhecia, passei a conhecê-lo melhor depois de ver este documentário, que aconselho a sugerir a toda a gente, porque é muito atual. Os Estados Unidos ainda hoje é um país extremamente racista portanto, o Bob Kennedy teve um papel preponderante na ponte entre as comunidades nos Estados Unidos. Muito bem. Pedro Meira, terminamos hoje o nosso Espaço Opinião. Voltamos a ver-nos daqui a 2 semanas. Aproveito para lhe desejar boas semanas. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Até uma Muito próxima. Foram então estes os temas que tivemos hoje para análise no Espaço Opinião. Regressamos amanhã.